Você acredita que a vida devolve o que entregamos ao mundo? Às vezes a justiça não vem de tribunais, vem do destino. Um homem rico pode ter tudo, menos caráter. E uma mulher simples pode não ter nada, mas ainda assim carregar a maior das riquezas, a bondade. Hoje, você vai conhecer uma história que prova exatamente isso. Uma história sobre orgulho, arrependimento e uma reviravolta que ninguém imaginava. Porque o destino tem um jeito curioso de colocar as pessoas certas, nos lugares certos, na hora em que menos esperamos. Um milionário arrogante, uma garçonete humilde, um encontro que começou com humilhação e terminou com um gesto capaz de mudar duas vidas para sempre. Mas antes de começar, se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui você vai encontrar histórias que tocam a alma, despertam a empatia e fazem você refletir sobre o valor das pessoas, não das aparências. Deixe seu like, prepare o coração, porque o que você vai ouvir agora é uma daquelas histórias que ficam na mente e marcam o coração. O restaurante Maison de Lune brilhava sob luzes douradas naquela noite chuvosa. Era um dos lugares mais caros da cidade, frequentado por políticos, empresários e gente que vivia de aparências. Entre os clientes, um nome se destacava: Arthur Menezes, um milionário do ramo imobiliário conhecido pela arrogância com que tratava qualquer pessoa que não estivesse à sua altura. Ele chegou cercado de amigos e risadas falsas, pedindo o vinho mais caro da casa antes mesmo de sentar. Os garçons o temiam. Para eles, Arthur era o tipo de homem que via seres humanos como números, e todos sabiam que bastava um erro para perder o emprego. Naquela mesma noite, Lívia, uma jovem de 24 anos, estava em seu primeiro mês como garçonete. Tímida, dedicada e com um olhar sempre sereno, ela trabalhava dobrado para pagar o tratamento da mãe doente. Ao ver o nome de Arthur em sua mesa, o coração dela apertou. Sabia das histórias sobre como ele tratava funcionários e o medo de errar a paralisava. Mesmo assim, ajeitou o cabelo, respirou fundo e se aproximou com um bloco nas mãos, tentando esconder o nervosismo que tremia em seus dedos finos. Quando ela se aproximou, Arthur sequer levantou os olhos. Falava alto com os amigos, vangloriando-se sobre o novo prédio que vendera por milhões. Quando percebeu a presença dela, apenas disse: "Demora mais um segundo e eu vou embora." Lívia tentou sorrir, controlando a voz. "Desculpe, senhor, o movimento está intenso hoje." Um dos amigos dele riu. "Olha a cara dela, Arthur. Deve estar com fome!" As risadas ecoaram. Arthur completou: "Fome de gorjeta, talvez." E voltou a rir. Aquelas palavras feriram mais do que um tapa. Mas Lívia, com os olhos marejados, apenas anotou o pedido e se afastou em silêncio. Minutos depois, ao servir o vinho, ela tremia levemente. Arthur percebeu e, como se quisesse provar algo, girou propositalmente a taça, derramando o líquido tinto sobre o avental dela. "Ah, veja só. Agora combina mais com o ambiente", zombou. O salão se encheu de risadinhas discretas. Lívia ficou imóvel por alguns segundos, tentando conter as lágrimas. Então, com a voz firme e calma, respondeu: "Espero que o senhor nunca precise da ajuda de alguém que considera menor." O olhar dele endureceu, como se tivesse sido afrontado. "Ajuda de uma garçonete? Isso nunca vai acontecer", respondeu sarcástico. Lívia respirou fundo, limpou o avental e continuou o trabalho até o fim do turno. Quando o milionário foi embora, ela viu o reflexo dele na vitrine. Um homem elegante por fora, mas vazio por dentro. Mal sabia ele que a vida estava prestes a colocar os dois em lados opostos da mesma história. Porque às vezes o destino espera apenas o momento certo para ensinar o valor da humildade. 2 dias depois daquela noite humilhante, uma tempestade inesperada caiu sobre a cidade. O vento arrancava placas, os trovões ecoavam entre os prédios e as ruas começavam a se alagar. Lívia, cansada após mais um turno de 12 horas, segurava o guarda-chuva quebrado enquanto caminhava em direção ao ponto de ônibus.
Foi então que um som cortou o barulho da chuva, um estrondo metálico, seguido de um clarão. Um carro preto havia derrapado na curva e colidido violentamente contra um poste de energia. O cheiro de gasolina começou a se espalhar. Instintivamente, Lívia correu em direção ao veículo, sentindo o coração disparar. A porta estava amassada, o vidro trincado e o motor ainda zumbia em chamas leves. Dentro, o motorista gemia de dor, tentando se soltar do cinto de segurança. Ela usou o celular para iluminar o rosto dele e, por um segundo, ficou sem ar. Era Arthur Menezes, o mesmo homem que a havia humilhado dias antes. O terno estava rasgado, o rosto coberto de sangue e o olhar perdido entre dor e desespero. Por um instante, ela hesitou. O passado recente piscou diante dos olhos, o vinho, as risadas, o desprezo. Parte dela queria se afastar, deixar o destino fazer justiça. Mas algo dentro, mais forte que a raiva, falou mais alto: a consciência. Lívia jogou a bolsa no chão e começou a puxar a maçaneta com força. A cada tentativa, a lata do carro chiava. O fogo crescia. Arthur tentou falar. Sai daqui. Vai explodir. Ela respondeu ofegante. Não vou te deixar morrer. A chuva piorava, mas ela insistia. Com um pedaço de ferro arrancado do para-choque, quebrou o vidro da janela e estendeu o braço. O som das sirenes ainda estava distante. Segura a minha mão! Gritou. Arthur, fraco e em pânico, conseguiu se soltar e apoiar-se no ombro dela. Juntos, se arrastaram para fora segundos antes de o motor explodir em chamas. O clarão iluminou os rostos dos dois, o dela exausto, o dele em choque, como quem acabava de acordar de um sonho sombrio. Lívia o ajudou a se afastar da fumaça, segurando a cabeça dele em seu colo, sob a chuva intensa. O sangue escorria pela testa dele, misturando-se à água. Arthur com dificuldade murmurou: Você é a garçonete. Ela respondeu baixinho: Sou. E hoje o destino me deu a chance de provar que ninguém é menor por servir. Ele tentou dizer algo, mas desmaiou antes que pudesse completar a frase. Arthur acordou no hospital 3 dias depois, ainda com o corpo enfaixado e a mente confusa. As lembranças vinham em flashes, o impacto, o fogo, a chuva e aquele rosto sereno o puxando para fora das chamas. Quando a enfermeira entrou para trocar o soro, ele perguntou com a voz rouca: A moça que me salvou, ela está bem? A mulher sorriu. Está sim. Disse que só queria ter certeza de que o senhor sobreviveria. Depois voltou ao trabalho. Arthur ficou em silêncio, sentindo algo que há anos não experimentava: gratidão e vergonha ao mesmo tempo. No dia seguinte, ele apareceu no restaurante com o braço engessado e um olhar completamente diferente. O salão inteiro se calou. Alguns funcionários recuaram, imaginando que ele viera reclamar do atendimento ou ameaçar alguém. Mas Arthur apenas perguntou com voz baixa: Lívia está aqui? Ela surgiu, surpresa, com um uniforme simples e o mesmo olhar calmo. Ele se levantou devagar, tirou o chapéu e disse: Acho que lhe devo mais do que um pedido de desculpas. O ambiente ficou em silêncio. Ninguém imaginava ver o homem mais arrogante da cidade abaixar a cabeça diante de uma garçonete. Lívia sorriu de forma discreta, sem arrogância, apenas alívio. Não precisa me agradecer, senhor. Fiz o que qualquer pessoa faria. Ele balançou a cabeça emocionado. Não faria. Eu mesmo, há uma semana, teria passado direto. Ela respondeu: O destino tem um jeito estranho de nos ensinar. Às vezes, derruba quem acha que está no topo para mostrar que todos estamos no mesmo chão. Arthur ficou imóvel por alguns segundos, digerindo aquelas palavras como quem recebia um golpe suave, porém certeiro. Nos dias seguintes, ele passou a visitar o restaurante com frequência. Não mais como cliente exigente, mas como alguém que buscava entender um pouco da simplicidade que havia desprezado. Começou a conversar com os garçons, a ouvir histórias, a oferecer ajuda, sem ostentação. Aos poucos, a equipe percebeu que aquele homem não era mais o mesmo.
Lívia, por outro lado, mantinha-se reservada, observando com cautela, sem se deixar encantar por promessas de mudança. Sabia que arrependimento verdadeiro não se prova com palavras, mas com atitudes constantes. Certo dia, após o expediente, Arthur a esperou do lado de fora. Trazia nas mãos uma pequena caixa com um colar simples de prata. Não é caro nem luxuoso, é apenas um símbolo do que aprendi. Você me salvou mais do que fisicamente. Lívia salvou o pouco de humanidade que eu ainda tinha. Ela segurou a caixa, emocionada, e respondeu: então prometa que vai usar essa segunda chance para ajudar quem precisa. Como eu fiz com você. Arthur assentiu com os olhos marejados. Pela primeira vez, não havia soberba em seu semblante, apenas humildade verdadeira. Semanas se passaram, e a história entre o milionário e a garçonete começou a se espalhar pela cidade. Alguns não acreditavam que Arthur tivesse realmente mudado. Outros viam em seus olhos algo diferente, mais leve, mais humano. Ele passou a financiar projetos sociais discretamente, inclusive ajudando o restaurante a reformar a área dos funcionários e criando bolsas de estudo para jovens como Lívia. Ela, humilde, nunca pediu nada em troca. Seu único desejo era que ele cumprisse a promessa que fizera, usar o poder para servir, não para humilhar. Certa manhã, Arthur apareceu no restaurante antes da abertura. Trazia uma carta nas mãos. Lívia, disse ele, estou vendendo parte das minhas ações para abrir uma fundação de apoio a pessoas em situação de rua. Quero que você seja a coordenadora. Ela arregalou os olhos, surpresa. Eu só sei servir mesas. Ele sorriu pela primeira vez sem arrogância. E é exatamente por isso. Quem sabe servir com o coração, sabe liderar. As palavras dele tocaram fundo. Lívia percebeu que o homem diante dela não era mais o mesmo que derramara vinho em seu avental. Era alguém que aprendera, com dor e gratidão, o verdadeiro valor da empatia. Os meses seguintes foram de trabalho intenso. Juntos reformaram abrigos, montaram cozinhas solidárias e criaram cursos gratuitos para pessoas desempregadas. Cada projeto carregava uma placa simples, por todos os que já foram ignorados. Às vezes, quando o sol se punha, Arthur olhava para Lívia e se perguntava como teria sido sua vida se não tivesse sido salvo por ela. Não apenas do acidente, mas do próprio vazio que carregava no peito. Numa tarde chuvosa, muito parecida com aquela do acidente, eles voltaram à mesma avenida onde tudo havia acontecido. O poste ainda estava lá, o asfalto remendado. Arthur parou e disse: foi aqui que perdi tudo o que eu achava importante. E foi aqui que ganhei o que realmente importa. Lívia sorriu com os olhos marejados. A vida tem um jeito curioso de devolver o que tiramos dos outros. Às vezes, ela só espera o momento certo para nos ensinar. Ele olhou para ela e respondeu: e eu aprendi, com a pessoa que menos esperei. Ao final daquela tarde, Arthur e Lívia caminharam juntos sob a chuva fina, sem luxo, sem aplausos, apenas com a paz silenciosa de quem compreendeu a essência da humanidade. Porque no fim, não foi apenas uma garçonete que salvou um milionário. Foi uma alma humilde que salvou outra perdida no próprio orgulho. E entre o som dos pingos e o cheiro da terra molhada, o destino parecia sussurrar: a verdadeira riqueza não está no que se tem, mas no que se é capaz de oferecer. Há encontros que o tempo não explica. Pessoas que cruzam nosso caminho por acaso, mas deixam marcas que duram para sempre. Lívia e Arthur seguiram rumos diferentes, mas algo entre eles jamais voltou a ser o mesmo. A consciência de que o valor da vida está em quem tocamos, não no que possuímos. Ele aprendeu a escutar antes de falar. Ela aprendeu que até a dor pode florescer em propósito. E ambos entenderam que o destino não pune, ele ensina. Nem sempre com palavras. Às vezes com silêncios, quedas e reencontros inesperados. Porque, no fundo, a vida é feita disso. De pessoas que nos mostram quem fomos e quem ainda podemos ser. Talvez essa história seja sobre perdão. Ou talvez seja apenas sobre humanidade. Sobre o poder de um gesto simples que muda tudo.
E se ela te fez refletir, talvez o destino também esteja tentando te dizer algo, que ainda vale a pena acreditar no bem, mesmo quando o mundo parece ter esquecido dele. Se esta história te tocou, deixa o seu like e se inscreve no canal. Aqui, cada história carrega uma verdade, uma emoção e uma lembrança de que o coração, quando age com bondade, sempre encontra o caminho certo. Ative o sininho e continue conosco, porque a próxima história pode ser aquela que vai mudar o seu dia.